Bom dia a todos. Então, nosso trabalho ele se intitula como Panorama de Pesquisa sobre Consumo e Decolonialidade, uma revisão integrativa de literatura. Os autores desse trabalho são a Adriana Comini da Silva, a Anne Carolina dos Santos, Jonathan Dias Ferreira, Melissa Riso Esperandio e Olga Maria Coutinho Pepsi. Nós somos a Universidade Estadual de Maringá, do programa de pós-graduação em administração, e esse é um artigo que ele foi fruto da disciplina de Cultura, Consumo e Mercado da professora Olga. Bom, então nesse artigo nós utilizamos de duas teorias, que a primeira é a teoria da cultura do consumidor, que ela vai estudar o fenômeno do consumo a partir de questões culturais e sociais, e a decolonialidade, que ela vai surgir como esse movimento de contraposição à fundação da própria modernidade e colonialidade. Bom, essas perspectivas decoloniais, elas podem sim ser trazidas para se discutir dentro do campo de consumo e do campo de marketing, de forma a abordar posturas mais críticas sobre a nossa própria sociedade e os conhecimentos que ela compõe, uma vez que nós fomos colonizados pelos povos europeus, então tem toda essa questão de povo colonizado com seu colonizador. E estudar o consumo pela perspectiva decolonial também se torna relevante, pois nos ajuda a entender melhor como o consumo molda as práticas sociais. Como objetivo, esse trabalho tem de apresentar um panorama sobre pesquisas de consumo e decolonialidade, auxiliando pesquisadores com interesse na área diante da exploração do conteúdo de artigos precedentes e oportunidades para estudos futuros. Bom, a nossa metodologia, ela se utilizou da revisão integrativa de literatura, que vai consistir em revisar teorias e estudos empíricos sobre um tópico em particular, no caso, foi relacionar a questão do consumo com a decolonialidade. Então, nós temos essa tabela 1, em qual a gente pesquisou artigos em quatro bases de dados diferentes, tanto nacionais quanto internacionais, com os termos consumo e decolonial e seus respectivos termos em inglês. E nós utilizamos os artigos dos últimos 5 anos para trazer essa relevância da literatura recente. De forma geral, foram encontrados 244 artigos, sendo que desses foram selecionados 21 a partir da leitura do resumo e das palavras-chave dos artigos. Nós utilizamos também para auxiliar na análise dos dados, o software Iramutec, que é um software estatístico, que pode ser usado para se levantar elementos textuais. E dentro dele, nós utilizamos a classificação hierárquica descendente, que no caso se utiliza de segmentos de textos que são classificados em função dos seus vocabulários e apresenta o agrupamento das palavras de forma a se ter um significado de forma estatística. Bom, e dentre esses 21 trabalhos que foram levantados, 17 são de instituições com vínculo latino-americanas, sendo que só no Brasil foram publicados 12 artigos. Então, isso mostra uma relevância do Brasil nesse cenário. Os pesquisadores que mais se destacaram foram Marcos Remais, com 4 artigos, o Omar Cabral Salazar e o Florentino Vargas, com 2 artigos cada um, e o periódico que mais se destacou foi o Caderno Zebap, com 2 artigos, e ele é da FGV, esse periódico. Dentre os principais achados, de forma a se entender os principais resultados de cada artigo, foram que as mudanças nas formas de consumo, elas provêm de um processo de distanciamento de ideias coloniais, já que nós fomos colonizados, e também esses artigos eles vão buscar colocar o consumo como lugar de luta entre ideias divergentes, colonizador e colonizado, que são ressignificadas diante de crises econômicas, sociais, religiosas e políticas. Tudo bem. Eu sou o autor Jonathan Dias Ferreira. Estou aqui com a Triana para dar continuidade à apresentação em relação aos resultados, né? Esse foi o resultado da classificação hierárquica descendente, a CHD, que nós utilizamos pelo software Jamutec. Então, para fins de interpretação, né? é, Nessa etapa, em relação à figura, nós interpretaremos ela a partir da esquerda para a direita. Então, a gente inicia com a classe 1. A classe 1, que é esse agrupamento de texto que tem como título a influência eurocêntrica sobre o consumidor, como a gente pode observar, né, algumas palavras eurocêntricas, natureza, consumo, incorporação, consumerismo, marketing, são palavras que aparecem representativas, com representatividade dentro deste corpo de textos, né, dentro dos 21 artigos que a gente selecionou. Então, ela tem uma representatividade de 25%.
e evidenciou que estudos como natureza, que têm como natureza a análise de como e por que o consumo nos países do sul global foram incorporados, né, por fontes de influências eurocêntricas, tá? Em relação à classe número 5, que tem como título Debate Político Social sobre o Capitalismo, que é desdobramento da classe 1, né, como a gente pode observar na figura, possui como representatividade 14,9% do segmento de textos dos artigos que nós selecionamos. Então, essa classificação, elas nos demonstra o quê, né? Que os trabalhos reforçam o surgimento de movimentos anticonsumistas no contexto do capitalismo neoliberal global, tá? Muito bem. Lá na classe 2, que é a classe prática decolonial, né, possui 17 segmentos de textos, destes são representados por 25,3%, demonstrou estudos de práticas com abordagem decolonial ao refletir sobre como as práticas de consumo estão associadas ao contexto colonial, delineando continuidades até o presente, mas que algumas culturas podem funcionar fora da lógica colonial, né? A gente pode observar nesses trabalhos. Tá? Na classe 2, relacionada às práticas decoloniais, ela foi subdividida, como a gente pode observar, nas classes 3 e 4. Então, a classe 3, que é a alternativa de consumo, que representou 23,8%, teve como pressupostos os assuntos de consumo, né, como tema central nos estudos, que permitiu apresentar alternativas de consumo como propostas para reduzir o consumo dentro do framework de mercados globalizados, tá? Enquanto que a classe 4, natureza metodológica, que teve como representatividade 10,4%, evidenciaram, né, os elementos referentes à natureza metodológica. Então, a gente pode observar, como a própria Adriana acho que comentou, né, os artigos, em sua grande maioria, são artigos teóricos, inclusive essa é uma das lacunas, né, e a gente até traz como sugestão para futuros trabalhos, estudar práticas, estudar a decolonialidade com estudos práticos, né? Muito bem. Então, esse foi o resultado da nossa CHD, né? E a gente tem como conclusão que a decolonialidade nos artigos buscou explicar mudanças nas formas de consumo ou ressignificar como lugar de luta entre as ideias de colonizador e colonizado. Então, os trabalhos, eles fazem essa referência em relação a esse conflito, né, essas diferenças. Tem como predominância os estudos teóricos, que indica que o campo ainda está em construção, e há lacunas de estudos, né, em relação à moda, consumo doméstico, decorativo, automobilístico e consumo por meio de campo pode ser oportunidade de novos estudos. Ok?